Olá, pessoal. Então, conforme combinamos pelo nosso grupo no WhatsApp, vou estar falando agora com vocês sobre a questão dos receptores sensoriais existentes no corpo humano e que dentro da disciplina de ergonomia possui destaque muito importante, especial, em função de que essas informações recebidas do meio externo do corpo humano são direcionadas a um grande HD, vamos dizer assim, de interpretação e que gera um arco chamado resposta às informações que chegam. Então nós temos o sistema de chegada, que é chamado tecnicamente em neurofisiologia de aferências, chegadas, e que depois de trabalhados, processados num processador fantástico chamado sistema nervoso central, gera um outro arco de movimento chamado eferência ou saída. Então, tudo o que nós sentimos gera um processamento e este processamento leva a uma resposta. Nada do que acontece com o ser humano, nada, nem por sistema visual, nem por sistema auditivo, gustatório, olfatório, respiratório, enfim, tudo que acontece neste corpo, nada fica sem resposta. Pode até, pessoal, não ser uma resposta na hora, no momento, mas com certeza é guardado em um mega HD que computador no mundo inteiro ainda não conseguiu ter toda a capacidade que o nosso HD central tem. Nada. Vou explicar para vocês. Nenhum mega computador, nem da NASA, consegue superar ao HD humano em velocidade, processamento, memória, olha só, sensações. É isso que nos diferencia da máquina virtual. Nós temos sensações. Um computador não sente dor, ele não expressa dor. Então, é nosso HD que é fantástico. Algo também de destaque nesse sistema, chamado sistema de recepção e resposta, sistema de recepção e de resposta, é a velocidade. Nós trabalhamos em milésimos de segundos. E os computadores tradicionais, como esse que eu estou aqui gravando para vocês, ele está fundamentado em segundos. Ele não trabalha na... Talvez um dia nós vamos ter um computador assim, por enquanto ainda não. Na velocidade em milésimos de segundo, que é a milésima parte de um segundo. Eu estou dizendo o seguinte, as sensações de dor, audição, visual, tudo que chega nesse corpo e é processado é na milésima parte de um segundo que acontece. Seria como assim, de uma trave a outra de um campo de futebol profissional, Maracanã, vamos dizer assim, de uma trave na outra, é a recepção de dor e resposta da dor. Chegada e saída de uma recepção de dor, que é chamado um termo técnico nocicepção, é em um milésimo de um segundo. Então note, não tem transmissão tão fantástica como a transmissão neurosensorial humana. É disso que vamos estar falando. Porque quando vocês estiverem e eu estiver juntos ou separados, enfim, depois de formados, olhando um trabalhador numa máquina, vocês vão ver a mão recebendo contato daquela tesoura, daquele alicate, daquele produto, levando isso por uma via chamada neurosensorial somática, quer dizer, de chegada, processa dentro de uma área de memória, geralmente localizada aqui, na galha, no arco superior da cabeça,
aciona sistema de memórias, memórias temporais recentes ou mais longas, e provoca uma resposta por uma via de volta, de retorno desse sistema em direção agora àquela área periférica, que pode ser a mão, no caso do alicate e da tesoura, então, como eu estou usando no exemplo, é a mão, e que gera nesta resposta um comando. Neste comando estará direção, precisão, velocidade, certo? Certeza da tarefa, para que no final de tudo isso, entre chegada, processamento e saída, tenha um resultado que se deseja. Se for, por exemplo, um produto, que esse produto saia com tudo o que precisa e que a tarefa exige para não ter erros. Por quê? Quando a recepção estiver comprometida, a condução estiver comprometida, o processamento estiver comprometido, a resposta também estará. E essa resposta comprometida leva a atrasos, não na produção, atrasos eu me refiro ao movimento, atrasos na condução da qualidade do movimento, que vai, por consequência, comprometer todo o processo. Até aqui tranquilo? Por muito tempo, eu fui monitor de fisiologia nas universidades em que nós estávamos cursando. E quero dizer da minha paixão. Sou apaixonado pelo sistema de recepção, transmissão e resposta humana. Porque, gente, tudo é recepção, processamento e resposta. Tudo é. Exemplo, gosto muito de dar exemplo, vocês já observaram nas nossas aulas. O cheiro de um perfume. Exemplo, se você teve uma namorada ou um namorado e ele usava um perfume tal, e hoje você ou não está mais com essa pessoa, ou ele não usa mais esse perfume, é tão fantástico o sistema de recepção, transmissão para a área de memória, processamento da resposta, que pode ser numa própria imaginação, essa resposta, ou em uma ação, e aí vai envolver o sistema motor. É tão fantástico isso, que vai lhe dar, vai acionar neurônios que podem estar adormecidos no banco de dados, de longo prazo, médio e curto prazo, mas que com certeza vai gerar uma resposta. É tão bacana isso que quando a resposta ela é muito intensa, gera uma cadeia de eventos nessa máquina humana incrível. Voltamos ao exemplo do perfume. Você teve uma relação amorosa muito profunda com alguém que marcou muito a sua vida. E essa criatura agora está usando de novo o perfume e vocês não estão juntos. Mas ele passou na sua frente ou chegou perto para conversar contigo sobre um outro problema. E ao você estar ali acionando o sistema visual e auditivo deste momento para essa conversa, ao mesmo tempo pode já estar estimulando o sensor olfativo, que lhe leva no tempo e no espaço a lembrar rapidamente, por exemplo, de um baile onde estavam dançando e ele usava, ou ela usava esse perfume. Você consegue, neste momento, estacionando 3 ou 4 sistemas. Primeiro, está vendo a pessoa. Segundo, está ouvindo ela falar sobre aquele assunto que veio ali na sua mesa falar com você. E terceiro, você está sentindo o cheiro do perfume que lhe lembra de anos passados de coisas que aconteceram. Tudo isso gerará ou uma resposta motora ou uma resposta
de sensação que vai... você escolheu o momento em que vai fazer essa resposta sair do seu corpo, pelo sistema chamado de saída. Você poderá, por exemplo, responder, no mesmo exemplo que eu estava dando, a tudo que a pessoa está falando. Não, vou fazer assim, tá certo, tal. Você vai estar falando. A resposta agora motora é a motora da língua e dos músculos da fala. Vai, sim, certo, vai estar respondendo. E poderá também, olha que fantástico, guardar a outra sensação, aquela do cheiro, para sozinho imaginar na sua mesa como foi legal, como foi bacana. Hoje isso me viajou no tempo. Verdade, isso acontece graças a esse sistema que eu chamo de árvore invertida. O tronco da árvore está aqui e as raízes estão aqui. O nosso corpo, então, ele pode, por uma simulação do seu sistema nervoso, sensorial, ser considerado como uma árvore invertida. Aonde? As raízes fininhas da árvore estão na superfície. E o tronco central da árvore está na área de recepção do grande general chamado cérebro. Maravilhoso. Quero dizer que é muita pretensão da minha parte falar de neurosensorial em apenas uma aula de 1 hora, 2 horas. Isso aqui é tema para conversarmos 2 anos, 3. Até mais, uma vida. Tem neurologistas, neurofisiologistas, que passam a vida estudando e ainda não conseguiram responder 10% da capacidade cerebral humana. O que eu quero dizer a grosso modo, até para a gente poder entender, é que você e eu temos uma capacidade imensa a ser explorada ainda e que muitos de nós não conseguiram explorar nem 10%. E o mais triste de tudo é que tem pessoas que dizem que estão sem imaginação, estão sem estímulo para viver, ou estão sem potenciais para empreender coisas novas na sua vida, ou estão indo até mesmo para a tumba, com 90% da área virgem. Isso é um crime. Porque as doenças neurológicas que se instalam na vida do ser humano, por exemplo, a sensório-motora chamada Alzheimer, é um horror. É um horror. Porque no aspecto de interferência neurosensorial, ela é impactante, a ponto de você olhar para o seu avô ou para o seu pai e ver essa pessoa tendo um retorno, um regresso de adulto para vida de criança e depois morre no final dos seus dias com essa doença, é claro, na posição fetal, voltando à vida intrauterina. Quer dizer, vai retornando, matando, retornando, apagando tanto esse HD que morre como um bebê. E aí a gente precisa aqui com vocês, até extrapolando um pouco a conversa, dizer, não deixe o seu HD central morrer. Pratique atividade física. Coma alimentos que tenha fósforo, olha só que loucura, selênio, da cadeia lá dos elementos químicos da tabela periódica química, enxofre. Por quê? Porque são elementos químicos que ativam os neurônios, o núcleo neuronal, o núcleo das pirâmides que nós chamamos neuronais, de alta capacidade de memória. O que eu estou querendo dizer para ti é que nós podemos, através da alimentação, da atividade física e do exercício mental de cálculos, especialmente a matemática, não abra mão da matemática. Não abra mão de jogos como dama e xadrez, ou de situações que o teu cérebro tem que ser usado. Claro que dentro de um limite, porque até mesmo na mente existe a fadiga.
Não vamos ficar agora a vida inteira dentro de um laboratório querendo só estimular o cérebro. Mas eu quero dizer que existem condutas e comportamentos que podem nem estimular e nem acionar o cérebro, e existem outras que, se você for esperto e for trabalhando, você vai ver que vai só aumentando a capacidade neuronal, lhe dando diferenciais de outras pessoas. Leitura de bons livros provoca nos neurônios focos de imaginação ao longo da história que está sendo lida, que estimula áreas de neurônio fantástica, a ponto das pessoas dizerem o seguinte: como é bom conversar com essa pessoa, como é produtiva a conversa com fulano, com fulana. Ali não se perde tempo, mas cada encontro que se tem é fantástico. Maravilhoso, porque quem não lê não tem muito a dizer. E o que quer dizer? Dizer como um todo, não é dizer só em palavras. É dizer, quem não lê, quem não estuda, não tem muito a dizer no comportamento, não tem muito a dizer nas palavras, não tem muito a dizer nem no caráter. Então é tão maravilhoso essa aula de hoje, para mim, pelo menos eu acho, que se nós conseguíssemos provocar nos nossos alunos, aí em ti, se eu conseguir provocar um pouquinho, 10%, vamos dizer assim, de interesse por aprofundar esse conhecimento, em te conhecer, vai ser maravilhoso para toda a tua vida e para a vida até da tua família. Porque os grandes pensadores na Grécia Antiga diziam o seguinte, e depois nós vamos ver Shakespeare dizendo a mesma coisa: conhece-te a ti mesmo e depois os outros. Conhece as tuas limitações. Explora esse mundo fantástico chamado tua mente. Gente, preste atenção no que eu vou dizer aqui. O software de celular, os programas de celular, os programas de computador moderno, o que vão buscar é a profundidade do estímulo neurosensorial humano. Nós já é a realidade, mas cada vez mais teremos fontes de informação entrando pelas janelas da alma, chamada visão e audição, por esses programas de computador e celular, eu estou dizendo, que terão reações profundas no cérebro humano, a ponto de dar estímulos de mais variadas espécies. Querem ver? Haverá músicas que vão provocar em ti euforia, na audição. Haverá músicas que vão provocar em ti choro. Já existe isso. Haverá visões de filmes 3D, 4D, 5, 6D, que vai te colocar dentro do filme e que vai fazer tu sentir frio em pleno verão, dentro de uma sala de cinema, pelas imagens que vão estimular neurônios de sensação térmica. Haverá isso, porque o grande lance agora da engenharia, da automação e da engenharia virtual é provocar reações do ser humano que ele nem sabia que tinha. Então tu vai sair meio que viajando. Já acontece agora. Tu olha algumas cenas de filme romântica, te dá uma vontade tremenda de ir lá e beijar tua mulher, o teu marido, teu namorado de uma forma bem louca, assim. E o que é isso? É estímulo. Às vezes tu bota um fone de ouvido, bota uma música que é só tua, só tu. Os outros não estão prestando atenção, não estão conseguindo ver nada, é só tu. E tu tá com a música aqui viajando. E há pessoas que vão para uma academia e botam o seu fone de ouvido e trabalham o músculo e trabalham toda a situação cardiometabólica ali na atividade e nem cansa. Aí tu tira o fone de ouvido e fica só, talvez, no som do ambiente, tu começa a ver que tu cansa os músculos. Pá. Mas o que é isso? É que alguns tipos de música provocam uma sensação tão profunda que aquela do cansaço metabólico do fígado, do rim e dos músculos é amenizada para outra ser potencializada. Nossa, que introdução! Vamos à aula?
Então, 13ª aula, está aqui, vocês estão vendo aí comigo, está ali as respostas sensoriais humanas no processo de trabalho. Eu vou falar então da visão, da audição, do tato, o olfato e a percepção sensorial motora. Diz assim na nossa apostila: o meio interno e o meio externo proporcionam uma grande variedade de sensações, que são percebidas graças ao nosso sistema nervoso e aos nossos órgãos do sentido. Esses últimos, que são os órgãos do sentido, captam informações do meio para que elas sejam levadas até o sistema nervoso central, aonde ocorrerá a produção de respostas que poderão ser chamadas de voluntárias ou involuntárias, ou então conscientes, ou também conhecida como subconscientes. Cada órgão do sentido está adaptado a responder a um determinado estímulo que possui, através do seu sistema receptor sensorial, a capacidade de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Os receptores podem ser classificados de várias formas, sendo as mais comuns a classificação que nós temos hoje com o estímulo que pode processar. Então, são chamados de vários nomes, mas geralmente se classifica e se dá os nomes pelas respostas que eles provocam no nosso corpo. Então, de acordo com a natureza do estímulo de resposta a essa recepção, nós temos quimiorreceptores. São quem? Os receptores químicos do corpo humano. Então vamos lá. Você está trabalhando no calçado, numa esteira, e está passando cola, ou está passando um solvente. Haverá, por estimulação dos receptores químicos, uma resposta também química. Exemplo: alguns tipos de acetona provoca no sistema nervoso central uma reação de salivar, provocar saliva. Puxa, que loucura! Eu vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando como chefe da enfermagem do Hospital São José de Criciúma. Um trabalhador numa lavoura de fumo estava aplicando um veneno para lagartas. Isso é chamado de cloroestimulante, os cloroquinos. Vocês vão receber, se não receberam, lá na NR 32 e também no anexo da NR 15, os elementos químicos chamados insalubres. Um deles são os cloro. E este veneno que este trabalhador lá na lavoura de fumo, na cidade de Triunfo, estava aplicando, provocou no corpo dele uma resposta química de salivação tão profunda e tão intensa que ele chegou para mim no hospital, e eu estava naquela noite de plantão, já com um quadro tamanho de salivação tão grossa e tão espessa na boca que atrapalhava a respiração. E a conduta nossa de imediato, junto com o médico de plantão, foi entubar, botar um tubo para ele poder respirar, que ele se afogava na própria saliva. Provocou uma recepção química tão espessa que ele não respirava, e nós tínhamos que entubar ele, botar na UTI, num respirador, para poder dar suporte ventilatório, porque a saliva, resposta química do cloroquino, foi tão profunda que lhe provocou obstrução das vias aéreas. Esse tipo de reação vocês vão ver também numa picada de um escorpião ou na picada de algumas serpentes. É a resposta química ao estímulo quimiorreceptor. Esses quimiorreceptores geralmente estão em maior concentração em algumas áreas do corpo chamado porta de entrada. Na língua, tem muito. Na placa etimoidal do nariz, tem muito. Então a pessoa está lá trabalhando sem máscara. Agora você começa a ver o seu papel no EPI. Ou máscara inadequada, ou sistema de exaustão inadequado, ou sistema de ventilação inadequado naquele lugar. E você bota ele a trabalhar. E daqui a pouco
ele tem uma reação dessa natureza. Você vai estar então tendo aí claramente a aula de hoje. Resposta química a um quimio-receptor, a um produto químico que deu um arco de movimento que foi causado causando algum tipo de, vamos dizer assim, de resposta ou de interferência. Então nós vamos ter aí, gente, os alucinógenos. O cara está numa boate, bota um comprimido na boca e ele potencializa a capacidade neuromuscular de dançar e de ver coisas. É uma resposta química. Cheirou uma carreira de cocaína. É uma resposta química. Por um quimio-receptor. Quimio-receptores provocam respostas químicas. Você vai ter também aí, aproveitando, as respostas dermatológicas de alergia. É uma resposta química. Conforme o tipo de produto que a pessoa está trabalhando, a estimulação química de neuroreceptores químicos em pele entra na corrente sanguínea, vai ao cérebro, o cérebro dá uma ordem de interpretação ao pulmão que libera a histamina. E a histamina do mastócito, que também está presente em todo o corpo, é inchar. E a pessoa fica inchada. Então tu vai lá e tem uma resposta histamínica de alergia a um quimio-receptor neurosensorial que responde quimicamente ao estímulo. Que loucura! Estou dando uma dica para vocês. Há uma importância grande do creme de proteção, sim, há. O trabalhador não tem nenhum tipo de obrigação de saber isso, porque ele nunca teve numa aula de técnico de segurança com o professor de ergonomia falando isso. Mas tu tem a partir de hoje. Então agora, dotado desse conhecimento que é chamado luz, luz do conhecimento, tu tens obrigação de implantar a medida de controle. Para quem? Para os quimioreceptores. Olha que legal, quando o médico do trabalho pede exame de urina 2,5 hexanodiona para ver como é que está a questão da metiletilcetona que o cara está trabalhando na ficha de inspeção, a FISPIC, daquela cola, daquele solvente, tu vai lembrar dessa aula. Eu sei o que o doutor está pedindo. Ele está pedindo 2,5 hexanodiona, que é um marcador que mostra se o produto químico que está entrando pelo quimioreceptor está provocando uma resposta química indesejada, ou até insalubre, ou que compromete a saúde, ou a capacidade de equilíbrio, de domínio desse corpo. E então tu vai ver na urina ou no sangue como está a concentração desse agente dentro desse corpo. Porque agora tu sabe, todo produto químico entra por um quimioreceptor que provoca uma quimio-resposta. Que pena, eu não posso ficar me detendo muito tempo em cada um deles, mas eu quero explicar assim para vocês, de uma forma em que vocês tenham aplicação prática da vida de vocês dentro desse contexto. De grande valor. De grande e intenso valor. Fotoreceptores, o segundo. Fotoreceptores são aqueles que provocam resposta a estímulos luminosos. E aí quem é que vocês lembram aí? Cones e bastonetes existentes dentro do olho humano, numa região chamada fóvea. Eu não quero aqui que você guarde os termos, só estou dizendo para vocês terem segurança de que a gente vamos dizer assim, estudou essas situações para poder dar essas aulas. A fóvea dentro do globo ocular, então imagine, aqui está a frente do olho e aqui atrás está a fóvea. Quando o raio luminoso entra pela íris, que está aqui na retina, entra pela íris e vai direto à região da fóvea, aqui atrás, no olho humano, os cones e bastonetes ali existentes vão conduzir este estímulo para uma área de interpretação que tem no cérebro humano, que está aqui atrás, um grupo de neurônios que vão interpretar a entrada desses fotoreceptores e vão dar a esse sistema ou ao sistema do próprio olho a resposta,
ou uma resposta motora ao corpo. Então, as vias de entrada são de alta intensidade luminosa, de capacitação para receber a iluminação, e a resposta pode ser de 2 a 3 formas. Uma resposta pode ser o olho, no próprio olho, fechando um pouco mais a íris para reduzir a entrada de luz, acionando músculos do olho, provocando o fechamento das pálpebras para que diminua as luzes. Então você vai ver isso no trabalhador, ele fechando um pouco o olho, você sabe, ele tem uma resposta motora. Uma resposta motora sensorial a um processo fotorreceptor, que ele tem que fechar um pouco o olho porque está sendo muito estimulado, está provocando uma resposta. A resposta também poderia ser motora do tipo mexer as mãos e parar, por exemplo, se fosse a solda de soldar. E aí, em vez de dar resposta no olho, também dá no braço. E aí a pessoa faria gestos motores. Ou então uma terceira resposta, que seria nem no olho e nem no braço, mas guardar lá na memória, para que no futuro ele lembre como fazer uma solda, que tipo de brilho sai, que tipo de fumaça inala, em função de fotorrecepção. Então eu estou falando, a fotorrecepção que a gente mais conhece na questão do mundo do trabalho é cones e bastonetes. Olha que legal! Nós temos, então, aqui nos cones e bastonetes, os bastões. Eles interpretam 2 cores, branco e preto, só. Os bastões. E os cones? Os cones interpretam as outras 3 cores primárias. O azul, o amarelo, que legal, né? E o vermelho. Então eu estou querendo dizer para ti o seguinte: 5 células fotorreceptores colocadas pelo nosso Deus, Criador, evolução humana, enfim, aqui dentro de uma regiãozinha chamada fóvea, uma janelinha onde todo o raio luminoso entra, tem 5 cores só das 23 que tem na natureza que nós catalogamos? Sim. Das 23 cores existentes na nossa natureza, tudo é processado em velocidade de milésimo de segundo para informar ao cérebro e voltar e dizer o seguinte: a cor que a gente está olhando aqui no calçado, na revisão, tem que ser rosa. Para ser rosa, eu preciso misturar rapidamente bastão branco com cone vermelho. Bastão branco e cone vermelho se intercomunicando, bastão branco e cone vermelho se intercomunicando em alta velocidade, diz na resposta do olho o seguinte: é rosa. E o rosa aqui pela luz, olha a NHO 011, a luz. A luz e a exigência visual aí, olha a exigência visual aí. É um rosa conforme o cliente quer. Ficou legal. A luz que eu tenho, com meus cones e bastonetes trabalhando em alta intensidade, cone branco, bastão vermelho, o rosa ou o vermelho que o cliente quer. Pegaram? Por isso que eu digo, a aula de hoje ela é fantástica, porque é a resposta humana às informações que chegam. Sensacional. Terceiro, mecanoreceptores. Responde aos estímulos de pressão, tensão e até som. No som, nesse último caso, diz aqui na frase que eu coloquei, alguns autores chamam de fonoreceptores. E quando eu digo isso, você lembra da fonoaudióloga, você lembra da audiometria. Então, os fonoreceptores existentes dentro do ouvido, também chamado de mecanoreceptores, porque é uma resposta mecânica, estão respondendo a pressões, tensões e som. E quer dizer que os mecanoreceptores, quando estão dentro do ouvido, é fonorecepção. Mas quando os mecanoreceptores estão na mão, eles são chamados de nocicepção, quer dizer, pressão é a noção, norce, de noção receptora das coisas que eu pego,
das coisas que eu manipulo. É por nós, por mecano-recepção, que eu tenho então a resposta de pressão em neurônios que conduzem o estímulo para dentro do cérebro, e volto a dizer, na área de interpretação desse movimento mecânico, eu tenho uma resposta. Tipo, peguei no grampeador. Ele é liso. É o grampeador aquele que tem aquela borda lisa em cima. Não preciso nem estar olhando, posso fazer isso de olho fechado. Ele tem mais uma partezinha embaixo aqui que é... aqui é a base onde a gente aperta o grampo. E a molinha tá boa, ela não tá estragada não, porque ele tá abrindo e fechando. Faz barulho, olha meu sistema fono aqui de recepção me dando. Faz barulho. E aí que ele tá frio, é inverno. Senti até agora pelo sistema mecano-receptor a temperatura. Que loucura, acionei recepção de temperatura. E ele não tem nenhuma ponta, porque se tivesse alguma ponta aqui estaria me ferindo, me machucando e eu teria dor. Aí eu diria, mas tem uma ponta aqui que está me machucando. Mas não tá. Mas se tivesse eu diria, e machuca, deixa eu pegar do outro jeito. Tudo isso é mecano-recepção. Só que a gente não falou ainda, é que isso veio rápido, trabalhou no cérebro e voltou para me dar essa noção do que é. A noção, chamada Norse, recepção, ou arco de movimento de resposta, chega em alta velocidade. Vai para uma área de processamento que faz te lembrar que é um grampeador. Porque se tu não tivesse tido contato com esse grampeador antes, nem saberia o que era. Vou fazer uma pausa. Se nós não tivermos tido antes o contato com o objeto ou com a situação, nós não interpretamos. Eu sou de fundamento religioso na minha formação. Tem alguns textos lá na Bíblia muito interessantes, que é com relação a essa questão de conhecermos ou não as coisas do universo. Tem um texto que diz assim, aquilo que ainda não subiu ao conhecimento humano, nem na visão, nem na audição e nem no cérebro, é o que Deus tem preparado para aqueles que um dia irão morar com Ele. Enfim, eu não estou aqui falando de que vamos morar no céu ou não vamos. Eu estou dizendo que a frase que esse autor coloca é muito interessante. Por quê? Porque aquilo que um dia nós vamos nos deparar na nossa futura existência, segundo a promessa dessa palavra, é aquilo que nós nunca vemos. Nós nunca sentimos e nunca ouvimos. Então vai ser inusitado. Quando a Apolo 11 chegou lá na Lua e o cara olhou a Terra de fora, ele disse que loucura, é azul, é maravilhosa, é um azul como eu nunca vi, nem nos livros e nem na natureza. Que coisa mais linda é esse planeta do lado de fora. É disso que eu estou falando. É quando nós nunca provamos, nunca vemos, nunca sentimos, não há memória. Então se você nunca usou um determinado remédio e vai usar pela primeira vez, as reações que virão serão desconhecidas. Mas se você já usou, se você já tocou, se você já provou, se você já cheirou, então será reações já conhecidas. Algumas reações, queridos, é chamada de boas reações. Outras reações chamadas de reações indesejadas ou reações, como é que eu vou explicar? Inapropriadas. Ou reações positivas ou reações negativas. Então o que eu estou querendo dizer é que se as coisas não são conhecidas por nós, não são memorizadas. Não existe banco de dados para aquilo que é desconhecido. Então se tu vai trabalhar na tua fábrica com um produto químico novo, isso já aconteceu comigo. É provável que as reações nos trabalhadores sejam diferentes até daquilo que nós temos catalogado. Diferentes daquilo que nós temos até trabalhado e controlado. Me lembro agora de uma coisa que aconteceu. Uma vez uma fábrica pegou um contrato para produzir chinelo de dedos para um grande cliente no Rio de Janeiro. E esse cliente ele queria que
as alças do chinelo, era um chinelinho de dedo, tivesse cheiro de melão. Não é mamão, tá? Melão. Cheirinho do melão. Aí ele pediu para a empresa colocar um óleo de peixe que tinha lá no Rio de Janeiro mesmo, que quando se colocava um corante, um acidulante, um conservante lá, X, que eu não me lembro agora o nome, ele provocava na sandália, que estaria dentro da injetora, né, o cheiro de melão. Olha que loucura. A gente colocou aquilo na produção para trabalhar e aí os trabalhadores começaram a vomitar. E a gente ficou, ué, mas o que está acontecendo? Por que 11 pessoas agora, numa produção de 58, começam a vomitar lá no banheiro? A gente começou a ir atrás, e aí pessoal, o que está acontecendo? Alguns diziam, eu me dei mal com esse cheiro. É o cheiro que dentro da injetora, com a questão do calor da injetora, né, provocou uma reação química inalatória que respondeu no cérebro humano, acionou no cérebro humano o centro do vômito. E aí a pessoa começou a vomitar. Então eu quero dizer que às vezes, e o que era isso? Aí volta a questão, era algo desconhecido, ou nunca sentido, num processo industrial. Imagine outros mais que a gente se depara, né? Então, quero explicar aqui para vocês que o centro, por exemplo, do paladar que nós temos, é um tipo de estímulo que tem na língua, de recepção que tem na língua, que provoca, e rápido no cérebro, uma resposta. Diz-se que é um dos maiores e mais velozes centros de recepção que temos. Olfato, pelo neurônio muito curto, passar por baixo dos olhos e já chegar diretamente na região de interpretação. E sublingual. Muitas medicações nós colocamos sublingual num paciente porque a transmissão por trás do ouvido e vem até a região de interpretação é quase imediata. Só perdendo, olha que loucura, só perdendo em velocidade para a esclero do olho, a parte branca do nosso olho. Essa é mais rápida ainda. Estou falando para ti o seguinte, que se o teu funcionário não quiser usar máscara, lembra desta aula. Nada é mais rápido do que a audição e do que o olho. Logo em seguida vem o nariz e em seguida a boca. Nessa ordem de prioridade, audição, olho, nariz e boca, o que tu te lembra disso? Tu te lembra que na cabeça de um trabalhador, tu tem pelo menos 4 portas de entrada para proteger de forma muito significativa. Tanto é que agora, em época de Covid, a gente está dando máscara. Apavorado, porque 2 entradas humanas, 2 portas de entrada humana, está sendo muito afetada. Nariz e boca. Prestaram atenção? Então, quando tu vai estar lá trabalhando na fábrica, tu vai lembrar dessa aula. Olha, gente, nós temos velocidades de transmissão, de recepção e resposta. Na cabeça, então, nós temos ouvido, plug, olho, óculos de proteção ou máscara de solda. Nariz, máscara PFF1, PFF2 e máscara com filtro gasoso. Boca, máscara para evitar comer na produção. Não deixe o trabalhador levar o seu pão com manteiga por lá do tubo de cola. Por quê? Porque eu tenho tubo de cola exalando um químio estimulador, e na boca eu tenho a quimio-recepção, que vai levar ao cérebro e pode provocar o vômito, gastrite, úlcera, etc., por esse quimio-estimulador. Certo, gente? É alimento que eu não posso levar para dentro do estômago com produto químico. Então tu vai estar lá, um tubinho de primer numa produção e ao lado um potinho com bolacha. Isso aqui não combina. É por isso que a NR24 está aí. Ela está aí para dizer que tem que haver um local para as refeições do trabalhador longe do processo químico do qual faz parte. Eu quero te dizer que as NRs não foram inventadas. Elas não foram escritas porque alguém de noite deitou e disse: estou com uma vontade tremenda de criar uma nova NR. Vou criar uma NR10 para a questão do choque elétrico. Não.
Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Quando alguém sentou para escrever uma NR é porque tinha uma montanha de ossos antes dela. Foi graças às estatísticas desastrosas da raça humana que se criou as normas regulamentadoras e as normas de higiene ocupacional. Infelizmente, as normas de higiene ocupacional, elas surgiram só depois que os fatos aconteceram e houve necessidade de investigação. O que era isso? Era uma quimiorrecepção, ali há um fotorreceptor, ali um mecanorreceptor que provocou tal reação. E aí a gente precisa tomar uma conduta. Ok, pessoal? Continuando. Um dos mecanorreceptores que nós conhecemos também é o olfativo. Capacidade de perceber os odores do ambiente e processar uma resposta. Então, amados, as placas chamadas etimoides, existentes aqui, nesse osso aqui do nariz, elas podem responder a estímulos extremamente rápido, mas vou falar aqui. Elas podem também morrer. Aliás, todo o sistema receptor pode morrer e não se regenera. O corpo humano nasceu com células chamadas lábeis, estáveis e permanentes. Se você lembrar da biologia que estudou lá no primeiro ano, lá na 7ª série do ensino fundamental, agora está na 8ª, né, porque nós temos 9 anos, lá então na 7ª e 8ª nós aprendíamos em biologia que o corpo é formado por células do tipo lábeis, estáveis e permanentes. Os neurônios, o sistema receptor humano é permanente. E daí que seja permanente? É que as permanentes não crescem mais. Estou te dizendo agora aqui o seguinte, cada vez que matamos um neurônio chamado fonorreceptor, nunca mais. Cada vez que no olho nós não damos a máscara e o cara queima o cone e bastonete, o cone e bastonete, ele é receptor, chamado mecanorreceptor de cor, e ele nunca mais vai crescer. Cada vez que matamos os neurônios de placa etimoidal, por deixar cheirar produto químico, ácidos, forte, numa galvanoplastia, num banho de aço, numa metalúrgica, nunca mais. O cara vai dizer, não sinto o cheiro das coisas, não sente mais o cheiro porque mata. Toda vez que nós deixamos as pessoas comer perto de um produto químico muito forte, nós matamos receptores químicos de língua e a pessoa diz, não estou sentindo o gosto das coisas. Um dos problemas do cigarro no fumante, aquele fumante crônico, é que com o passar do tempo não sente o paladar das coisas. É morte de célula chamada permanente. O paladar, diz aqui, junto com o olfato, é responsável por garantir a percepção do sabor, da textura dos alimentos. Que prazer, que maravilha é tu poder sentar num prato, na frente de uma mesa e comer um prato sentindo o sabor das coisas. Pergunte para quem está numa UTI comendo por uma sonda que entra pelo nariz e vai ao estômago, há quanto tempo ele gostaria de sentir na sua língua o sabor daquilo que temos hoje à nossa disposição e que talvez nem valorizamos. Sentir o sabor das coisas é maravilhoso, mas às vezes já matamos essas células ou deixamos que elas sejam mortas dentro das nossas fábricas e não fazemos nada, ou fazemos muito pouco, ou fazemos de forma ineficiente, enfim, não interessa. O que interessa é que nunca mais haverá o gosto pelas coisas. A visão. A visão é captada pelos nossos olhos através da presença de fotorrecepção capaz de responder a estímulo luminoso. Então, os luminosos são respondidos pela fotorrecepção, como já falei, e esse receptor localizado na retina, classificado aí como cone e bastonete, como falei, eu não tinha nem lido antes, e esses cones e bastonetes sensíveis à luz são capazes de perceber as cores e são capazes de possibilitar a visão dessas cores
E não, nós precisamos então dar bom sistema de iluminação e boa proteção. Nunca mais, não esqueçam, nunca mais terá a oportunidade, porque a gente nasce com isso. A audição, através dos receptores de percepção do som, que nos possui, que nos dá então a capacidade de interpretar as ondas sonoras, nos dando a precisão de distância, intensidade, altura, se é contínuo ou se é de impacto. Tudo isso vem da onde? Nesse sistema maravilhoso chamado cílios auditivos. Estou fazendo assim com a mão para te lembrar que eles batem e que recepção dos sons é a passada de ondas pelos cílios, e que ao bater nesses cílios movimentam eles, e que daí o neurônio localizado abaixo dos cílios, um tufo de cílio, tem um neurônio embaixo, e esse neurônio leva a interpretação para o cérebro dizendo, é música, não é uma esmerilhadeira, não é um tiro, não, isso aí é a minha mãe me chamando para almoçar. A interpretação desse som se dá graças à passada de onda chamada senoide, onda senoidal, que bate no meu cílio e gera a interpretação. A idade é um dos elementos que compromete essa interpretação. Eles envelhecem. O alto impacto na frequência mata os cílios. Olha, presta atenção na imagem. A alta frequência achata os cílios. E eles ficam mais curtinhos. E aí fica ruim, a interpretação fica prejudicada. Quando eles são bem esticadinhos e novinhos, é maravilhosa a interpretação. Quando eles são achatados pela alta frequência, olha a outra mão aqui. A alta frequência do ruído chegando deixa complicada a interpretação. Tato. O tato é responsável por perceber vibrações. Atenção para a palavra vibração. Insalubre em 20% a vibração presente acima de 15 Hz no ambiente. Ué, por quê? Porque o tato fica morto ou fica comprometido, porque captar pressões é a função dele. A vibração, ela interfere direto num tipo de receptor. Eu escrevi aqui os nomes, chamado corpúsculo de Meissner e Pacini, Krause e Ruffini. 4 tipos de receptores. Meissner, Pacini, Krause e Ruffini são o nome dos seus descobridores, são cientistas que descobriram. Olha, para o tato nós temos 4 tipos de interpretação. Uma é o frio, a outra é o calor, a outra é a vibração e a outra é a dor. 4 tipos de recepção nas superfícies da pele humana, que é o Meissner, Pacini, Krause e Ruffini, provocam respostas de frio, calor, pressão e dor. Conforme for a intensidade da presença desses 4 agentes, vamos dizer assim, o frio, o calor, a pressão e a dor, um deles é mais estimulado do que o outro, mas eles estão sempre lado a lado. Nós estamos sendo formados assim, ao longo da estrutura, lado a lado eles estão, fazendo a cobertura de pele. E conforme for, eles vão informando. Isso aí, pela pressão, é tal ferramenta. Isso aí tá frio, como eu falei agora há pouco do grampeador. Isso aí tá quente, olha, tá quente, cuidado, tá quente. Como é que tu tira a mão? Tira a mão, tira a mão. E esse tira a mão quer dizer, veio e a ordem foi, tira a mão que tá quente. Mas para mim tirar a mão, eu tenho que ter recebido a informação, processado e dado a ordem para retirar a mão. Preste atenção. Alguns elementos químicos interferem na ordem tanto de chegada quanto de retorno. São eles. Aqueles elementos químicos que trabalham na fenda sináptica, eu já vou mostrar um PowerPoint mostrando o que é uma fenda sináptica. Cocaína, maconha,
álcool e drogas lícitas, que são chamadas as receitadas pelos médicos, se depositam na fenda sináptica. E a interpretação entre o estímulo que chega e a recepção que deveria acontecer no neurônio fica comprometida pela presença desses elementos químicos que entram na fenda. Às vezes, um motorista não enxerga o poste, não enxerga uma parada de ônibus cheia de gente quando ele está com álcool, porque o álcool é o elemento, é essa tampinha aqui, é o elemento que entra na fenda. E aquilo que era para ser uma resposta rápida de interpretação visual e motor, olha, cuidado, tem gente na parada, é o elemento químico presente interferindo. E a resposta fica lenta, porque ao invés da resposta ser direta no neurônio de recepção, ela tem que desviar do produto químico e vir na recepção ao lado. E esse desvio aqui, entre o neurônio direto e a recepção ao lado, é chamado de atraso no arco de resposta. Notem, a velocidade da resposta que queremos dar à parte motora por uma recepção de chegada lá em cima no cérebro se dá pela limpeza da fenda. Até caiu no chão. Uma fenda limpa, a transmissão é direta. Uma fenda suja, a transmissão é comprometida. É por isso que as drogas, especialmente as drogas, interferem na resposta. Aí tu vai ver alguém com um problema de equilíbrio. Opa, ali tem alguma coisa interferindo no quê? Tu vai dizer, na resposta. Resposta neurofisiológica da ação. A marcha do cara tá de lado. É que a fenda de transmissão entre um neurônio e outro está sendo ocupada por um outro elemento químico. Entenderam? Aí tu vai ver que o braço de alguém que está usando um elemento químico muito forte é lento. Aí imagina um cara, vamos supor, que cheirou ou que usou um produto químico que ao invés de acelerar o movimento, ele retarda. E aí tu bota ele numa prensa para fazer uma sola de um sapato. Daí o cara cheirou lá no vestiário, vem cheirado para dentro da fábrica, já aconteceu comigo, os caras perderam os 4 dedos numa prensa. Aí tu vai ver, tira o produto, vê a alteração dele de humor, alteração de movimento, alteração de reflexo, que é o reflexo retardado. Aí então tu vai lá, tira o produto, tira uma amostra do sangue, vai ver o produto químico na corrente. Aí tu diz, esse cara estava usando droga, ou estava usando tal produto, ou estava usando tal remédio. O médico mandou o cara tomar sei lá o que, sertalina, diazepam, não sei o que para dormir, ele veio trabalhar. Quem é que liberou essa criatura para trabalhar sob a ação de um produto químico? E aí e alguém pode te perguntar, e daí? Daí tu vai dizer, porque eu tive uma aula, e nessa aula dizia o seguinte, que o arco de movimento, chamado reflexo, é retardado ou atrapalhado pela presença de um produto químico. Vou fechar aqui para mostrar para vocês agora, então, na prática do da nossa aula, algumas imagens que vão exemplificar de forma muito clara essa questão dos produtos químicos, tá? Só para não deixar passar nesse restante da matéria aqui, com relação aos monitores de computador e os olhos. Nós temos hoje já uma disciplina dentro da ergonomia, uma divisão chamada ergoftalmologia. É o estudo oftálmico da ergonomia. Olha só. É a ergonomia trabalhando e estudando o olho. E qual é a resposta química eletromagnética dos monitores? Então nós já temos hoje síndrome do uso do computador, por exemplo, que provoca irritação ocular, vermelhão no olho, presença de secreção no olho, ou olho seco, fadiga, fotofobia, como é chamado o nome da fadiga no olho, né? Sensação de peso nas pálpebras ou outros sintomas, como enxaqueca ou espasmo muscular na face, são provocados pela síndrome do computador. O que é isso? É a ergoftalmologia dizendo que ficar horas na frente de um computador provoca reações químicas e físicas indesejáveis. Então a gente diz assim,
que seria bom a cada meia hora, 45 minutos trabalhando na frente da tela de um computador, dar uma pausa, sai um pouco para o lado, olha para uma imagem, uma visão mais distante, uma outra paisagem, fecha e abre os olhos pelo menos 3 a 5 vezes, para deixar o olho dar uma descansada, lubrifica bem ele e depois volta. São exercícios que evitam a síndrome do uso do computador. Legal, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês, como prometi, as imagens dos quimiorreceptores. Aqui está. Toda vez que nós temos, então, campos receptivos, esses campos receptivos são chamados primários, pelos neurônios que estão na superfície da nossa pele ou dos nossos órgãos, não é só pele, né? Pode também ter os olhos, como falei, o nariz, a boca, até os ossos, até as cartilagens. E esses neurônios primários recebem os seus estímulos, e aqui está a fenda sináptica que eu falei para vocês, que é aqui onde eu estou colocando o cursor, a cruzinha aqui do cursor, ó, onde está a chegada no neurônio secundário. Então nós temos os neurônios primários, que são esse grupo chamado fotorrecepção, fonorrecepção, mecanorrecepção, que são sensoriais de superfície, que conduzem os estímulos para um neurônio secundário. E essa condução tem uma estação, vamos dizer assim, de transmissão ou de retransmissão. Uma estação de retransmissão. Que nem assim, imaginem a estação de recepção da imagem da televisão. Sai lá do estúdio, passa por uma antena, a antena é o neurônio primário. Aí sai daquela estação da antena e vem para a tua casa. A tua casa é o neurônio secundário, para a tua televisão receber a informação que está saindo do estúdio. Vocês já viram que tem dias de chuva, que então, aproveitando o exemplo, a tua televisão, se não for uma antena muito boa, olha a antena aí que é o neurônio, acaba tendo uma interferência. Então a recepção, olha só, de imagem, que eu estou falando agora aqui um exemplo, é comprometida. Assim também os nossos neurônios. Produtos químicos aqui na fenda sináptica provocam alterações químicas muito profundas na recepção. Aqui nessa imagem nós vemos o quê? Que quando os neurônios de recepção estão agrupados perto, a transmissão se dá rapidamente para o neurônio secundário, quase que instantaneamente, por um chicote, vamos dizer assim, que é unificado. Mas quando nós temos os neurônios afastados, que é essa segunda imagem, o neurônio de recepção eu estou falando, tá? A transmissão se dá por vias individuais. Tá, e daí? Bom, daí é o seguinte. Existem regiões do nosso corpo que são aquelas regiões chamadas pelada, que os gregos chamavam de glaba. Glaba recepção, quer dizer sem pelo, que são muito rápidas as transmissões, então são chamadas de transmissão de alto impulso e intensidade. Aonde está no corpo humano regiões de alto impulso e intensidade? São as regiões peladas, nas camadas chamadas serosas, mucosas e nas palmas das mãos. Olha aí os neurônios de mão, ó. Palmas das mãos, não no dorso, na palma da mão, na palma dos pés, na planta dos pés, na boca, alta concentração de neurônios de transmissão rápida, porque essa primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, essa aqui, ó, pessoal, ela é a imagem de neurônios de alta concentração. E na região genital, sem pelo. Então, vagina, a cabeça do pênis, que é a glande, eu estou sendo bem sincero, é aonde existe, na palma das mãos, na planta dos pés, na boca e nos órgãos genitais, e nos mamilos. Notem que essas regiões são chamadas pela linguagem da sexologia como eróticas, né? Erógenas, não eróticas, perdão. Mas por quê? Pela alta concentração na transmissão do impulso. Então, se recebe, fechou aqui. Se recebe o impulso, ó, e esse impulso percebido
ele é conduzido por uma via rápida. Provoca, logicamente, uma resposta rápida. Agora, no resto do corpo, braços, tórax, coxa, região cheia de pelos, nós temos essa outra posição, essa outra anatomoestrutura ou anatomolocalização neurosensorial. Então, às vezes, tu está lá fazendo uma injeção, a moça dá agulhada em ti, tu diz que mão maravilhosa, não senti nada. Claro, não pegou um neurônio sensitivo de dor. Mas se pegar uma pedrinha de gelo e botar no mesmo lugar, tu, opa, tá gelado. Ué, não senti dor, mas senti o frio. É porque conforme a região anatômica tem uma alta concentração de um e tem uma menor concentração do outro, que é essa segunda imagem aqui, estimulado pelo mesmo compasso, vamos dizer assim, que é a estrutura quando se descobriu isso, né? Se viu que algumas respostas são rápidas e outras são lentas. Inclusive, eu vou falar mais, quando alguém está querendo morrer, ou está em coma na UTI, a gente pega uma caneta e passa onde? Na planta do pé. Mas por que a gente faz isso? A pessoa retira o pé. Mas por que não passa no joelho? Por que não passa na coxa? É porque lá na coxa, no joelho, não tem a quantidade de recepção anatomosensorial tão concentrada como a planta do pé. Então o sinal, que é chamado sinal de Babinski, que é passar a caneta e a pessoa tirar, é porque lá na planta do pé está minado de recepção para dor, para tato, para frio e para pressão. Portanto, trabalhar em pé, em ergonomia, é um problema, é um conflito? Sim. Por quê? Porque a planta do pé, vocês ficaram sabendo agora, tem uma alta concentração de recepção para dor, tato, pressão, frio, calor. Portanto, na ergonomia, ferramentas com o punho muito pequeno, cabos muito pequenos, provocam dor. Por quê? Porque os dedos têm uma alta concentração de neurônios para a dor e que se a ferramenta não ajudar, vai ter muita pressão. E essa pressão se traduz em dor. Mas se a ferramenta for uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais larga, a mão pega como um todo na sua palma de mão, divide melhor a pressão e não dói tanto, porque se eu concentrar a pressão num lugar só, dói muito. Dividindo a pressão, dói menos. Dividindo a pressão, dói menos. Que loucura. Que pena que a gente não tem muito tempo, né? Então aí, ó, estímulos e suas codificações, músicas, calor, tato, tudo tem modalidade de estímulo, modalidade de localização, intensidade de transmissão, intensidade de duração e facilitação na resposta. Aqui estão eles. Conheçam então. Esses aqui são os somestésicos, os neurônios de recepção para pressão. Aqui está o neurônio de olfato. Aqui está um neurônio chamado cone e bastonete para a visão. Aqui está o cílio auditivo. É assim mesmo a imagem deles. Aqui está a língua e a gustação. Se vocês observarem, nenhum é igual ao outro. Nenhum deles tem na sua composição anatômica a imagem de um... Você não vai ver uma célula de gustação no ouvido. Você não vai ver uma célula de interpretação visual, certo? Na língua. Não! Cada uma delas tem a sua localização anatômica. Você não vai ver uma célula de pressão de dedo no olho. Porque cada uma delas tem um tipo de estrutura anatômica vinculada diretamente com a função que exerce. Então vamos supor, essa aqui parece uma cebola. Por que é assim? É porque é para pressão. Tudo aquilo que provoca pressão tem a característica de uma folha. Ah, esse aqui tem o formato de uma escovinha. É porque daí precisa passar o som e vibrar o cílio. Então não pode ser o de pressão, tem que ser o de cílio. Você sabia que é por isso que alguns enxertos de pele não dão certo em alguns aspectos? E você sabia que é por isso que queimaduras de terceiro grau, especialmente lá na nossa fábrica ou lá no que for, provoca alteração sensitiva tão profunda
que dependendo do que matou, do que torrou naquele processo químico de calor, processo químico ou de calor, nunca mais nasce e fica adormecido. Você sabia que em grandes cirurgias, quando o médico passa o bisturi, ele corta alguns desses neurônios sensoriais e a pessoa naquele lugar fica adormecido? Você sabia que a cesariana, quando a mulher corta ali no abdômen, presta atenção, maridos, o sacrifício de ser mãe, ali no abdômen, quando aquela navalha passa para retirar o fruto do nosso amor chamado filho, a mulher fica com coceira. Em dia de chuva tem coceira, em outras épocas tem dormência e não sente igual a mulher que nunca cortou. Talvez por isso, esse talvez seja um dos motivos do parto normal ser melhor. Não só pela recuperação, mas para não cortar neurônio sensitivo de abdômen. Tão bom, não é? Sentir as coisas. Então, queridos, aqui está a fenda sináptica. Na setinha vermelha você vê o neurônio de chegada. E aqui está, onde eu estou passando a cruz agora, bem aqui onde eu estou desenhando essa plaquinha azulzinha, a fenda que existe na estação. É aqui que se depositam os elementos químicos, como falei, o álcool que a gente conhece, a cocaína, a maconha e outros remédios, e que interferem na transmissão para o sistema nervoso central, porque essa aqui é a condução, essa aqui é a forma. Aqui nessa foto aqui a gente vê mais uma, ó. Então aqui está o neurônio na célula que está chegando da região periférica, e aqui estaria o neurônio que está transmitindo para o cérebro. E quem é que são os elementos químicos responsáveis pela transmissão? O cálcio, o potássio, o fósforo. É eles quem ficam liberando enzimas e transmitindo para o cérebro. Acontece que os potenciais, chamados potenciais de ação, são interrompidos quando nesta fenda aqui se deposita por algum tempo, pode ser até por horas, um elemento químico interferindo. Aqui nós temos não água, nós temos uma gelatina, chamado um gel sináptico. É chamado de gel sináptico. O gel sináptico, ele tem aqui um tempo de duração, ele retém por um tempo os elementos químicos. Então vamos supor, o camarada cheirou uma cocaína. Aí o elemento químico da cocaína, ou o THC da maconha, por exemplo, vem e se deposita aqui nesse gel e fica atuando aqui. O camarada quer fazer um movimento rápido com o braço, com a perna, com o pé, no acelerador do carro, por exemplo, e aí, em vez de ele ter a transmissão rápida para dentro do segundo neurônio, que vai levar o cérebro à interpretação, ele tem uma transmissão lenta. Mas por que está lenta? Porque aqui está habitando no gel, fica navegando, fica mergulhado, depositado por horas, minutos, horas, no gel da fenda, o produto químico. E aí lá em cima no cérebro, na nossa castanha máxima, na região que deveria receber, e já está toda ela codificada, aqui nós temos a região do pé, da perna, a região da boca. Olha a região da boca como é grande. A representação da boca é enorme no cérebro. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, essas imagens quer dizer o seguinte, aqui está o órgão genital, aqui estaria a gustação, aqui estão os lábios. O tamanho da imagem significa a quantidade de neurônio na região lá do córtex neuronal, aonde estaria responsável pela interpretação da chegada desses estímulos. Então o que está acontecendo? Vem pela medula espinhal, corre por trás da nossa nuca, chega lá em cima, na região de representação, conforme for o neurônio que está sendo estimulado, é dirigido para a região de representação, ou seja, nada é a louca, assim, do tipo, joga dentro do cérebro ele que se vire. De jeito nenhum, preste atenção. Se eu tenho um estímulo no pé, vem pelo canal, pela fibra nervosa e vai para a região de interpretação chamada pé, direito e esquerdo, inclusive com seus dedos. Se eu estou estimulando a região da boca, vai para a região dos lábios. Se eu estou estimulando a mão, vai para a região S1, por exemplo, ali, a região 51, não S1, 51, região da mão. Então isso aqui, nós temos um camarada maravilhoso, um neurofisiologista, que dividiu o cérebro, foi gravando agulhas e foi vendo que quando ele colocava uma agulha naquela região do cérebro, a pessoa mexia lá no corpo, uma parte do corpo. E ele foi dando, então, as áreas, né? Nós temos as áreas de representação no cérebro humano, no córtex do cérebro.
Aproveite para dizer que um AVC, que um derrame, por exemplo, às vezes tu vai lá e a pessoa não está conseguindo mexer um braço, é porque o derrame pegou essa região. Ou então tu vai lá, tem um câncer, e a pessoa não consegue mais, vamos dizer assim, mexer com ombros e tal, ou não consegue mexer um plexo inteiro, um quadril inteiro. É porque daí a região de representação que pegou foi justamente aquela onde a pessoa não está conseguindo agora falar. Por exemplo, aqui estaria a fala, ó. E aí a pessoa tem um tumor aqui, ou um derrame, não consegue falar. Então esses níveis, eu quero explicar rapidamente, eles são transmitidos dessa forma. Aqui está a pele, com seus neurônios de recepção. O neurônio secundário decide o que é mais importante. Aqui estão os estímulos químicos, ó, de cada uma das fendas. Então vamos supor, a dor, se vocês observarem bem, esse aqui é o neurônio da dor, ó, o cara está cravando o alfinete na pele. A dor é prioridade. Aqui no gráfico ao lado vocês estão vendo, ó, a representação por cor de cada um dos estímulos. A dor, ela sempre é pico. Tipo, o cérebro não tem nenhum interesse que o ser humano tenha dor. Então ele libera, ele deixa à disposição das camadas periféricas uma quantidade maior de recepção para dor. Ó. Então, muito mais do que tato, muito mais do que frio, muito mais do que calor, é a recepção de dor. Então, tu cravou a mão numa agulha, tu cravou a mão num prego, tinha certeza. Muito mais importante vai ser a dor que o prego está causando do que se ele está frio ou está quente. Tu cravou a tua mão num prego quente, não te preocupa. O quente do prego não vai chegar lá em cima mais rápido do que a dor que o prego está causando, porque o dano no tecido é mais importante para o cérebro pela dor do que pelo dano do tecido do calor. É isso que essa imagem quer dizer. O cérebro não tem intenção da dor. Ok, queridos? Eu não vou falar disso aqui. Aqui eu estaria falando de potenciais de ação e o salto que uma fibra provoca. Alguns tipos de estímulos são por salto e outros não são saltando, são por condução dentro do neurônio. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, algumas vias utilizam a parte interna do neurônio e outras vão saltando por fora, aqui, ó, nesses gominhos, chamado bainha de mielina, que é uma gordura. Nas bainhas se salta mais rápido que a condução interna, ok? Bem rapidamente, esse neurônio significa justamente isso, né? Que sensações da boca representam um valor muito maior lá em cima no cérebro do que outras sensações. Aqui está a nossa pele, o corte de uma pele, mostrando que aqui está o bulbo capilar, o pelo, né? Nós temos aqui, mais profundamente está localizada a pressão, olha que interessante. Localização dos neurônios de pressão. Já é o Pacini, ó, o corpúsculo de Pacini, ele está abaixo do tufo piloso. Ou seja, um cabelo puxado é mais informado rapidamente do que pressionar o dedo na superfície do couro cabeludo, por exemplo. Então aqui está a dor. A dor, nós temos aqui então o corpúsculo de Meissner, ele é o responsável pela dor. Então está ali a pele, logo abaixo da pele está a dor. Então o cara está lá, ele queima. Rapidamente vai sentir a dor. E vai dizer, tira rápido daí essa parte do corpo que está queimando. Muito mais rápido do que pressionar, como está aqui embaixo. Esse é o canal de transmissão na medula espinhal, nós chamamos de H medular, pode ver que tem um formato de um H. É aqui que estaria, vamos dizer assim, os traumas raque medular. O camarada quebrou a coluna, ele pega essa área aqui, amassa. Se ele amassa essa área aqui, ele não vai ter como transmitir pelos gânglios a transmissão do impulso, então torna-se uma área morta. Por que apertar ou comprimir ou destruir a medula espinhal provoca alteração de movimento e de sensações? Porque amassa o gânglio secundário de transmissão do impulso para o cérebro. As rainhas dorsais, ó, gânglio, está aqui, ó, embaixo está escrito, gânglio dorsal de transmissão na área da medula espinhal da coluna, que é o canal de transmissão. Ok? Deixa eu ver o que tem mais para explorar aqui. Aqui está então, ó, gente. Novamente as áreas no cérebro onde está a representação do nosso corpo. E essas áreas 51,
Nós temos 51 áreas já hoje catalogadas lá no cérebro humano, no córtex do cérebro, representando o corpo. Então as vias de transmissão estão aqui. Entra pela parte periférica, se dirige à medula espinhal na coluna e essa rapidamente manda para o cérebro fazer a interpretação daquela área. Então temos recepção térmica, temos, né, e por isso o conforto térmico da NR17, dizendo qual é que é a temperatura que nós temos mais conforto, está aqui, ó, entre 20 e 23 é a área de melhor aceitação do corpo humano, essa faixa que é chamada faixa de conforto, porque nós temos aí sensibilidade térmica, né? Próprio recepção é o nome que se dá para as percepções que a gente tem do corpo, do espaço. Então eu não preciso saber que tem uma cadeira encostada aqui na minha coluna, apenas sentindo a coluna encostada na cadeira. Isso é propriocepção, o nome disso, fibra muscular. O fuso muscular é o nome desse elemento que informa isso para o cérebro. Eu sei onde é que estão as coisas. Então eu estou lá trabalhando, tem um produto passando aqui nas minhas costas, eu não preciso olhar para o produto passando. Às vezes eu levo a mão e alcanço. Isso é propriocepção, vindo por uma fibra chamada fuso muscular, que informa via neurônios da coluna a localização das coisas. Fuso muscular eu tenho nas juntas, nas cartilagens, nos ossos, nos tendões e nos músculos. São locais onde estão os fusos. E os fusos me informam a localização, aqui está ele, ó, a fibra do fuso muscular, informando, chamado corpúsculo tendinoso de Golgi. Não importa o nome, o que importa para vocês é saber que existe. O que? A informação vinda de cada órgão, dando a forma como o corpo está. Então, nós não precisamos olhar para a nossa coluna e dizer, coluna, se dobre, agora foi tantos graus. Coluna, agora roda. Não precisa. O corpúsculo tendinoso de Golgi faz isso. Ele tem memória e sabe que para chegar ao chão precisa envergar a coluna, inclinar tantos graus. Ok? Pessoal, um grande abraço, um abraço muito especial para vocês. Eu quero que vocês guardem a aula de hoje com muito carinho, que vocês saibam que nós somos a máquina mais perfeita colocada por Deus em toda a natureza. Falo isso porque eu acredito na criação. E lá no Gênesis, né, no capítulo inicial assim do Gênesis da Bíblia, lá a gente tem como livro mais histórico, mais antigo, o quê? Que Deus colocou diferenciais entre nós e os outros animais da cadeia. Somos do reino animal, temos diferencial, e o que grandemente nos diferencia dos outros animais não é a aula de hoje, porque isso aqui todos os animais têm. Mas o que nos diferencia na cadeia animal é que essas informações todas enviadas para um centro chamado região somestésica se transforma, olha atenção, em algo chamado decisão ou escolhas. Tudo isso entra, também entra no meu cãozinho, entra no meu gato, entra no meu pássaro. Só tem um problema. Eles não têm o que eu tenho, que é chamado de poder de decisão de consciência. Nós recebemos tudo isso e vai para uma área chamada consciência. E eu decido o que fazer. Eles não têm, por exemplo, os animais, a capacidade de cálculo para que momento decidir. Nós temos. O que eu quero te dizer é que dizer que fez as coisas sem saber, é que dizer que fez as coisas sem pensar, é que falar as coisas e dizer falei sem pensar, não é verdade. Porque tudo o que chega é processado. Tem tempo. Nós só temos é que decidir o que fazer de forma correta. É claro que às vezes nós podemos dizer assim, olha fulano, conta até 10 antes de dar a resposta. Então o teu sistema, vamos dizer assim, fono ao receptor, ouviu uma palavra indesejada, desconfortável, agressiva. Mesmo assim, tu pode ser imediato na resposta, mas mesmo sendo imediato teve tempo,
É milésimos de segundo, mas é um tempo para processar a palavra. Ela não sai automática. Entendeu? Não sai automática. Nem o ai da dor. Tipo, cravou, ai. Não. Pode ser, putz, barbaridade. A escolha da palavra é tu quem tem. Para a resposta que tu tem que dar. E algumas vezes tu, como técnico de segurança agora, vou dizer, pode contar até 10 antes de explodir. Porque a vontade de explodir vai ser enorme. Conta até 10. O que não podemos dizer é, eu agi sem pensar. Eu matei de forma inconsciente. Não, isso não existe. Tudo que fazemos é consciente. Claro, a fenda sináptica pode estar sob a ação de um produto químico e ter estimulado errado a resposta? Pode. Um produto químico pode confundir a ação? Já falei, pode. Mas com certeza sempre há um processamento de consciência lá na memória. Isso virá à tona ou na hora ou minutos depois. Um forte abraço, cuidem do trabalhador, lembrem dessa aula que eu acho fantástica. E se um dia quiserem que a gente expanda isso aqui para um encontro, para uma palestra numa empresa, fiquem à vontade. Vou lá com todo o zelo e boa vontade, faço para vocês o que for preciso, explorando um pouco mais essa aula que eu acho maravilhosa. Fiquem com Deus e nos encontramos hoje à noite.